Olá, gente, eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Apesar das tradições de Natal serem diversas e a data muitas vezes relacionada ao consumo, o principal motivo de celebração do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Referência de fé e exemplo, Jesus está presente em muitas religiões de maneiras diferentes. Sua história é marcada pela solidariedade e luta por igualdade social, inspirando práticas políticas até hoje. Pensando nisso, a gente conversa com o pernambucano Jackson Augusto, do Movimento Negro Evangélico. Jackson também é idealizador do Afrocrente, uma iniciativa de comunicação que pauta o evangelho, negritude e justiça social. Vamos conferir. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Jackson. Obrigado pelo convite, Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Jackson, você constrói o movimento negro evangélico, que costuma se posicionar a favor da igualdade de direitos e de um Estado laico, onde as leis não sejam baseadas em regras religiosas, o que leva, na sua opinião, alguns líderes religiosos e políticos a defenderem um Estado mais vinculado à religião. A trajetória de Jesus nos conta algo sobre isso? Então, a história de Jesus é totalmente ligada, né, a isso. Assim. Então, sempre na história da igreja, sempre na história da tradição cristã, teve um grupo que era contra esse alinhamento entre o império, entre o governo e a igreja, né? E Jesus foi um desses, né, que questionou justamente Anás e Caifás e outros religiosos da sua época. E depois a gente vai ver isso também na história da igreja. Então, a igreja primitiva era uma igreja que era perseguida por Roma, né? E ela se torna ali com Constantino a religião oficial do Estado, e tem grupos que são contra esse processo. E essas pessoas que eram contra isso, elas não estão na história, elas não estão nomeadas na história. E a gente vai olhar para a mesma coisa acontecendo com o próprio protestantismo. Então, o protestantismo surge dessa crítica, né, dessa igreja que é a religião oficial do Estado. Então, essa ideia, inclusive, de laicidade moderna que a gente tem, apesar de ser, poder ser, né, questionada, ainda assim ela surge desse movimento protestante que propõe isso quando perseguido, né? E aqui no Brasil, a gente tem histórias como o primeiro parlamentar protestante que era publicamente, né, de confissão protestante no Brasil, Guaraci Silveira. Ele era socialista e ele era a favor do Estado laico. Isso porque tinha um contexto, né, muito específico da época, né, que também a igreja protestante não tinha nenhum poder, né? A igreja era perseguida justamente pela igreja católica, que tinha ali uma relação muito, que tem até hoje também, uma relação muito próxima do Estado, né? Então, isso sempre ocorreu, e a história de Jesus, ela também segue esse cenário dramático aí, né, da religião dessa relação, né, da religião com o poder. A Bíblia conta que a conduta de Jesus era pautada nos valores da solidariedade, da empatia, do acolhimento, da justiça social e da defesa dos direitos, né, da igualdade dos direitos. Em algumas passagens, Jesus defende populações marginalizadas, o que leva hoje alguns líderes religiosos a usarem Jesus como motivo para atacar as minorias. Quem ganha com isso? Eu costumo dizer que esse Jesus, né, que é apresentado é um Jesus muito diferente do Jesus que viveu na Terra, né? Então, isso ocorre, na minha visão, por uma teologia que é construída e que ela tem caminhos abertos, vamos colocar assim, numa estrutura que lucra, né, com esse Jesus que não está interessado com as dores do mundo. Então, esse Jesus que não se interessa com as dores do mundo e só se interessa com o céu, com a realidade do céu, com essa realidade pós-morte, e que não se interessa com as dores do agora, da terra, é um Jesus que serve para o capitalismo.
É um Jesus que serve para um sistema que é injusto aqui e agora. Então, e por isso, essa teologia ela vai ser reproduzida, essa teologia ela vai receber investimento, ela vai receber legitimidade, ela vai receber um incentivo, inclusive de escrita de livros, de estar presente nos grandes centros teológicos, enquanto uma teologia que dá preferência aos pobres, uma teologia que fala de um Jesus que veio sem poder para esse mundo, um Jesus que não buscou o acúmulo, um Jesus que não é o Jesus do palácio, não é o Jesus que Roma gostou, não é o Jesus que se alinhou à elite do poder religioso de sua época, né? Esse Jesus não interessa a quem constrói as suas bases de fé no sistema capitalista. Então, esse Jesus que não tem vez e não tem voz, ele não é encontrado nesses grandes centros teológicos ou de poder religioso. Nos últimos anos, houve uma aproximação entre líderes das grandes denominações protestantes e políticos da extrema-direita no Brasil. Tem sido comum vermos a religião ser associada a uma visão de mundo conservadora e muitas vezes até violenta. O que podemos fazer para mudar esse cenário? Eu acho que assim, não tem como impedir, né, desses líderes se aproximarem de quem eles acham que é interessante eles se aproximarem. Eu acho que isso daí é porque está muito atrelado ao poder e ao plano de poder, né? Então, eu costumo dizer que pensar essas lideranças é pensar justamente vários planos de poder. E os absurdos e projetos de poder também, né? Os absurdos que a gente olha, eles estão frentes a grandes desafios, né? Um deles é que a massa evangélica, a população, né, evangélica, é uma população muito grande. Então, a gente está falando, segundo o último Datafolha de 2019, 32% da população brasileira, o que dá mais de 60 milhões de pessoas. É, é muita gente. É muita gente que pensa muita coisa. É muita gente que pode pensar, tramar, né, muita coisa. E que pode ter várias visões de mundo, né? É, enfim, eu conheço gente que, caso que a mãe não vota em Lula, mas a filha, adolescente de 17 anos, votou em Lula. Estou dando um exemplo, né, específico. E quando você vai perguntar o porquê não votou em Lula, é porque acha que Lula não é cristão. Como se isso fosse, inclusive, um motivo para votar ou não num presidente da República. E eu estou colocando isso porque muitas vezes a gente olha para essa massa, né, de uma maneira, como massa mesmo, como uma maneira só de massa de manobra, né? E não um ser pensante que vai ali fazendo conexões lógicas com o seu cotidiano. A gente dá uma pausa agora na entrevista para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações de cultura sobre o tema do programa. No Balaio Cultural de hoje, trazemos duas indicações que nos convidam a conhecer um Jesus Cristo comprometido com a igualdade e a dignidade para o seu povo. Um Jesus revolucionário que inspira a sociedade a seguir lutando por uma vida melhor para todos. Começamos pelo livro Um Homem Chamado Jesus, escrito pelo teólogo Frei Beto. A obra apresenta a trajetória de Cristo sob um olhar humanizado e engajado. Um Jesus profundamente conectado com os excluídos, desafiando as estruturas de poder e propondo um mundo mais justo e solidário. O livro é um convite a pensar no significado do Natal, além dos presentes e festas, resgatando a essência da mensagem que continua necessária e atual. Outra dica é o documentário sobre a Pastoral da Juventude Rural, que nos leva a refletir sobre como a mensagem cristã pode inspirar ações concretas. A produção narra a história desse movimento que surge nas zonas rurais, unindo jovens em torno da luta por acesso à terra, qualidade de vida e outros direitos. A pastoral é um exemplo de como a fé pode ser um motor de transformação social, conectando a espiritualidade e o compromisso com a realidade. Neste Natal, se inspire com essas obras e mergulhe nas histórias de um Cristo que não apenas anunciou a paz, mas lutou por ela.
O livro Um Homem Chamado Jesus está disponível em livrarias e bibliotecas, enquanto o documentário da Pastoral da Juventude Rural pode ser assistido no canal deste movimento no YouTube. Feliz Natal e até semana que vem. Estamos de volta com a entrevista. Saindo um pouco do Brasil, Jesus nasceu no Oriente Médio, uma região entre África e Ásia, mais especificamente no território que hoje é a Palestina. Há quem discuta se Jesus era branco, se era negro, se era de etnia árabe. Você considera importante debater a raça de Jesus? Então, pensar Jesus é pensar a territorialização dele, é pensar que é Jesus de Nazaré. Nazaré, uma província que vinha da Galileia. Galileia, que era periferia da Judéia. E esse Jesus que, segundo a profecia bíblica, ele tinha que ser de Nazaré. E Nazaré era conhecido como uma das piores, era a periferia da periferia, inclusive sendo questionado, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quando se descobre que Jesus é de Nazaré, existe esse questionamento, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quantas periferias brasileiras não recebem esse estigma, né? Ah, essa pessoa veio da onde? Do complexo, da comunidade tal, da periferia tal, do morro tal, do alto tal? Não, não pode ser. Não pode ser porque o normal não é esse. O normal não é vir da periferia. O normal é que esse Deus, que é todo-poderoso, que ele venha de um lugar também poderoso. Jesus, quando vai nascer, a família dele foge para o Egito. Muita gente fala que a família passou cerca de 1 ano, 2 anos, no mínimo, no Egito. Como é que se esconde, né, uma criança no Egito se ela for loira dos olhos azuis? Não tem como, né? Então, esse Jesus e essa relação Israel, Egito, né? Israel bíblico, né? Vamos colocar isso, o Israel bíblico e o antigo Israel, que não é esse estado que tem hoje, e o Egito é importante. Por que ele foi? Porque era perto, porque existia uma relação cultural, porque existia uma proximidade. Não era algo distante. E pensando a construção da África, o território que Jesus nasce é muito mais próximo da África do que do Vaticano, do que de Roma, né? Então, Jesus, ele nasce nesse contexto. Segundo Cheikh Anta Diop, que é um grande arqueólogo, historiador panafricanista, ele vai dizer que o povo de Israel é um povo que advém de afrodescendentes, que advém de povos africanos, de povos pretos, de Kemet, ou da terra de Cush. E ele usa, inclusive, a Bíblia para comprovar isso. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, que é uma figura referência para diversas religiões. Ele nasceu na simplicidade, numa manjedoura improvisada, mas, para parte da população, a importância da data são as roupas novas e os presentes. Para você, qual a simbologia do nascimento de Cristo e que valores deveríamos ter em mente nesse momento? O Natal é o que a gente chama desse momento de advento, né? Que significa esse processo de espera, né? E eu posso melhorar essa ideia de espera, porque o Natal, para a gente que é cristão, significa um momento de esperança. Um momento de esperança porque um povo que estava subjugado, um povo que estava diante de uma terra, né? É o que a profecia vai dizer, um povo que habitava na terra da sombra da morte, na terra onde a morte é como a sombra, como a morte, a morte ela nos persegue de tal maneira que ela parece uma sombra. Esse povo, ele estava esperando esse momento de redenção, esse momento de libertação, esse momento de esperança. Então, o povo estava esperando ou esperançando dias melhores, dias de liberdade, dias onde o poder vigente que nos oprime não mais existe. Então, eu me lembro muito do Cântico de Maria, que foi um cântico, inclusive, né, que foi proibido durante a ditadura militar, que fica em Lucas 1, né?
que Maria, quando sabe que está esperando Jesus, ela vai dizer, ela vai louvar a Deus, ela vai agradecer a Deus, mas ela vai, nessa oração, nesse cântico, ela vai dizer que esse menino, que essa criança, é, ela possa destronar os poderosos, dispensar os ricos e dar provisão para os pobres. Então, perceba que no cântico de Maria, na espera por Jesus, existe uma mensagem poderosa de que o nascimento dessa criança simbolize o destronar dos poderosos. Que o nascimento dessa criança signifique a derrota dos que oprimem, a derrota dos que planejam e dos que fabricam uma cultura de aflição, uma cultura de morte para o povo. Então, o Natal significa que Deus escolheu ser gente, que Deus escolheu, na sua expressão mais divina, ser humano. E como Leonardo Boff fala, que eu gosto muito, o homem, ele muitas vezes quer ser Deus. E só Deus se fez criança. Só Deus que a ideia de Jesus, a ideia de um Deus encarnado, é a ideia de um Deus que escolheu ser matável. É a ideia de um Deus que se escolheu ser pobre. É a ideia de um Deus que escolheu nasceu em Nazaré. Então a gente está falando de um Deus que escolhe isso, que escolhe o processo da encarnação. E para mim a maior tradição que eu posso trazer da minha fé é a encarnação, é esse verbo que se torna carne. E o nascimento de Jesus é isso, esse verbo que se torna carne. E nesse processo de encarnar, né, é um processo justamente de pisar no chão que a gente vive, de pisar na terra, né? E pisar na terra é justamente entender as dores da terra, é entender como essa terra ela pode ser também restaurada, como essa terra ela pode ser encontrada a partir da vida, né? Então, para mim, o Natal significa isso, significa uma mensagem de vida para uma terra, para um mundo que está morrendo por conta da violência, está morrendo porque é uma terra que assombra a morte. Então, significa vida, né? Significa esperança. Significa que a nossa indignação, que a nossa aflição foi ouvida, né? É isso. Outra preocupação na ceia de Natal é a torta de climão, né, que acontece quando o assunto da política chega à mesa. Jesus ensinava alguma coisa sobre dialogar com quem a gente diverge? Eu acho que Jesus me ensina sobre isso, me ensina a andar 2 milhas, a sempre andar 2 milhas. Eu acredito nas segundas chances, não diante de uma motivação ou de um apagamento, principalmente quando a gente pensa é, todos os processos criminosos que existem dentro do contexto religioso, mas na segunda chance, como o direito também da gente se humanizar. Nós somos humanos, e a gente precisa entender que o ser humano ele também tem capacidade de se refazer. Ele tem capacidade de se arrepender. Dizer, ó, me arrependi, eu era outra pessoa ali. Esse lugar da metamorfose, esse lugar da mudança, é um lugar real. É um lugar onde a gente vê pessoas que estavam no fundo do poço, né? E que quando eles encontram uma fé comunitária, uma comunidade que os acolhe, ele muda a perspectiva dele de vida, de futuro, de família, de papel social, de responsabilidade com a sua família, inclusive, né? Então isso é poderoso, né? Isso é poderoso, essa fé, né? Que nas transformações para melhor das pessoas. E para além disso, né, eu acho que a gente precisa entender que as possibilidades que existem nessa transformação, mas também Jesus nos ensina a virar mesa também. Então, nem toda mesa a gente senta, nem toda mesa a gente come, nem
nem toda roda é uma roda que a gente precisa estar. Então, pensando aí essas rodas, né, essa mesa dos que odeiam, essa mesa dos que tramam a morte, e nisso a gente não conversa, nisso a gente não dialoga. E que o nascimento desse Jesus, né, essa ideia desse Jesus, não é somente a esperança dos aflitos, é o desespero dos opressores. Jackson, a gente agradece a sua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigado pelo convite e até a próxima. O Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Te espero semana que vem.